regra de 3 é bem legal. E uma coisa boa, tá, para Monte Belo e Areado, é que sempre tem curso em Alfenas. E sempre a gente ficava caçando gente de Areado, não achava, lembra, Paulo? E de Monte Belo nunca achou ninguém para ir. E passava lá no trevo e eu ficava chamando as pessoas de Monte Belo que eu conheço e a gente não conseguia aluno para ir. Agora, esses cursos de Alfenas realmente dá bastante gente. Dá mais ou menos tanto que tem aqui, só que a sala é muito maior. Tá? A sala dá umas 4 dessas ou menos, Júlio? Aquela sala dá umas 4 dessas, não dá? De Alfenas. Umas 3, né? É bem confortável. É uma sala, tem espaço entre as fileiras, tem aquelas fileiras de mesa, tem mais lugar que isso. Tá? E lá a vantagem é que não precisa arrastar a carteira nem chegar mais cedo. E a vantagem é que é no centro da cidade. E para o pessoal de Areado, não me preocupa, não precisa de autorização nenhuma. Só isso. Tá? É claro que eu suponho que os pais não vão... Vocês vão falar para os pais que vocês estão indo, tá? Eu não vou ficar conferindo, mas a gente não pode ir sem autorização dos pais. A gente não pega autorização porque a cidade vizinha não tem necessidade, certo? Então não precisa pedir autorização para ir de Areado para Alfenas perante a lei. Ó, vamos lá. A gente vai começar a geometria e vai terminar a geometria à tarde. Qual é esse curso? Deixa eu olhar o nome exato do curso. É Introdução à Geometria Plana. Então, B1.2, Introdução à Geometria Plana. Certo? É o segundo módulo, tá? Eu ensinei mais ou menos metade desse assunto aqui. Você viu que eu não ensinei divisão nem potência. Fica para a aula que vem. Agora eu vou ensinar Introdução à Geometria Plana. Esse curso é um curso que mudou. A ideia desse curso, pessoal, presta atenção no seu celular, era uma coisa e acabou virando outra. Tá? Então, esse curso ele vai tratar sobre as bases mesmo e as principais construções com regra e compasso. Então, ainda que um simulado e algumas provas tenham questões mais avançadas, essas questões se repetem nos outros módulos, tá? Então, não é necessário. Inclusive, no B2 e no B6 é de triângulos. Depois, você ainda tem quadriláteros no B7. Então, esse curso vai tratar só o seguinte. Ó, presta atenção, o que a gente vai estudar nesse curso? A gente vai estudar o nome de tudo, as principais ideias sobre ângulos e polígonos, tá? E construção com compasso e reta. Tá? Com compasso e reta. Certo? Só que tá meio podre isso aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar os conceitos primitivos. Essa matéria é muito nome, tá? Nome tem pra caramba. Tem que decorar todos, senão a gente não consegue comunicar. Tá? Então, o primeiro conceito da geometria plana é o conceito de ponto. Tá? Ponto. O ponto geralmente é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, o alfabeto latino. Tá? O alfabeto latino é esse que a gente usa. Vocês escrevem os nomes de vocês. Podemos escrever o alfabeto latino. Introdução à geometria plana, está alfabeto latino. Certo? É as teclas do teclado. São alfabeto latino. É diferente, por exemplo, se eu estiver escrevendo em coreano. Tá? Os caracteres são outros. Então, um ponto ele não tem dimensão. O ponto é 0D. Ele não tem tamanho. Isso aqui é uma representação do ponto, mas ele é infinitamente pequeno. Tá? Tem que entender isso de ponto. Certo? Então, ponto é uma coisa infinitamente pequena. Um furo de uma agulha no papel lembra um ponto, mas não é um ponto. Tá? Ponto não tem dimensão. Uma linha geralmente é apresentada por uma letra
do alfabeto latino minúscula é uma reta. Geralmente a gente põe uma seta para dizer que essa reta ela é infinita para os dois lados. Tá? A reta tem comprimento, não tem? Ela não tem largura. A reta é infinitamente fina. O encontro de duas paredes, olha lá, o encontro de duas paredes é uma reta. Ela é infinitamente fina, ela não tem uma grossura ali. Entendeu? Você consegue ir o ponto ao canto da parede. Não tem tamanho. Não tem tamanho, é um encontro. Tá? Pensa comigo. A parede está encontrando as três arestas da parede. O ponto não tem tamanho, ele é infinitamente pequeno. Ele tem zero dimensão. A reta tem uma dimensão. Então, eu vou dizer que o ponto tem zero dimensões. A reta tem uma dimensão. Para quem não está entendendo o que é dimensão, você já deve ter ouvido falar a palavra 3D, né? Óculos 3D. Tem gente que vem me falar, tem óculos 5D. Não. Existe só 3D. Não tem mais nada além do 3D fisicamente. Existe 3D, 4D, 5D, é imaginação só. A geometria do universo é em 3D. Mais ou menos, tá? Tem umas buracos negros. Mais ou menos assim, a geometria que a gente entende é 3D. Tá? O que significa ser 3D? Significa que tem comprimento, altura e largura. O que é o D? Dimensão. Quais são as dimensões dessa sala? Comprimento, largura e altura. Por isso que é 3D. O D é dimensão. Comprimento, altura e largura. A linha, só um minuto. A linha só tem comprimento, ou posso dizer que só tem largura, ou só tem altura. Fala, Alavanquinho. Mas existe também na geometria. Sim, o que é o 2D? A lousa é 2D. A parede é 2D. A capa do caderno é 2D. Você pega lá o Instagram, é 2D. Certo? O 2D, a gente vai representar assim. Mas ele é infinito por todos os lados. Tá? Vai representar como se eu tivesse uma tampa de mesa. Isso aqui é uma representação. Mas, na realidade, isso aqui é como se fosse a tampa dessa mesa para todos os lados. É como se fossem as paredes e continuasse infinitamente para cima e para baixo. Isso daqui é chamado de plano. E ele é representado pelas letras do alfabeto grego. A alfa é a primeira letra do alfabeto grego. A segunda é beta. E a terceira é gama. Gama, vamos pôr com ele só, porque eu pus alfa sem PH. Veja, alfa, beta e gama, minúsculo, tá? Existe alfa, beta e gama maiúsculo também. E o plano tem duas dimensões. O mundo tem três. Só que a geometria plana é a geometria em duas dimensões. Geometria plana é a geometria 2D. A geometria 3D chama geometria espacial, porque trabalha com o espaço. Então, o que é geometria espacial? Geometria 3D. O que é geometria plana? Geometria 2D. Eu vou falar algumas coisas de geometria 3D, só para vocês saberem o que não é plano. Tá? Não vai estudar ela. A gente vai estudar que existem geometrias não planas. Ó, só para vocês entenderem. Tá vendo aquela aresta ali? Aquele canto na parede? E esse canto na parede aqui? São paralelos, não são? Tem um plano que passa por essas duas retas, não tem? Imagine um plano como se fosse uma rampa bem no meio da sala aqui, ligando um lado ao outro. Não é um plano? Então, essas duas retas são paralelas, estão no mesmo plano. Mas tem retas que não estão no mesmo plano. Aquele canto ali e o chão. Não tem jeito de você passar um plano por esse chão e por aquela reta ali. Certo? A gente vai falar essas coisas para mostrar que algumas retas não são planas. Algumas coisas não são planas. Mas não é objetivo de estudar as propriedades dessas coisas. Tá? Então, deu para entender o que é ponto reto e plano? Fala, Eduardo. Quem foi mesmo que inventou a gravidade?
Descobriu a gravidade, Isaac Newton. Mas você pergunta umas Isaac coisas que não tem Newton. nada a ver com a Então, aula. professor, calma aí. Ah. Na teoria dele, a gravidade é como se fosse um pano, né? 2D. Vamos mudar. Não, Tá, depois a gente discute isso. Pessoal. Vocês estão achando isso louco? Vocês não viram nada. Ele também sabe. Ele também Tá, sabe. ó, vamos lá. Depois. Vamos lá. Vê. Tem algumas coisas importantes. Primeiro, se eu tenho 2 pontos, por 2 pontos, passa uma única reta. Só uma. Passa uma única reta. Isso aqui é uma verdade matemática. Já vem, isso aqui é um axioma. Tá? Se você tiver 2 pontos, só tem uma reta que passa por eles. Não tem como 2 pontos ter uma reta diferente. Então, prestando atenção, galera. Por 2 pontos, passa uma única reta. Então, essa reta R, ela pode ser representada também por AB com uma seta dupla aqui. Tá? Deu para entender isso? É um jeito de representar. Ah, se você quiser pôr BA. Beleza. Tá? Toma muito cuidado, porque às vezes o professor vai sacanear com você. Esse professor pode ser um otário. Mas é tudo bem. Veja, isso aqui é uma reta. Tem um monte de jeito de representar essa reta. Se eu falar que essa reta é a reta AC, certo? Se eu falar que é a reta BB, tá certo? Se eu falar que é a reta BC, tá certo? Se eu falar que é a reta CD, tá certo? Tem um monte de jeito de representar. Tá? Para representar uma reta, basta falar 2 pontos. Certo? Ok? Entendido isso? Então, isso, às vezes, no exercício, eles fazem isso para confundir. Tá? Eles põem 2 retas igual e vocês vão entender na hora que for fazer exercício. Tá? Diga, Carol. Quando é segmento, Não, calma, não falei de segmento ainda. Não existe segmento por enquanto. Calma que a gente chega lá. Outra propriedade é o seguinte. Por um ponto, passam infinitas retas. Por um ponto, passam infinitas retas. Então, tem um ponto aqui, ó. Tem infinitos. Talvez você não consiga fazer infinitos por causa da grossura da caneta. Tá? Mas você pode pôr qualquer ângulo que você quiser. Tá? Fala, tá, eu não consigo passar infinito. Mas pensa numa inclinação microscópica. Por menor que seja a inclinação, dá a forma no meio. Tá? Certo? Uma outra propriedade é que é o seguinte: entre 2 pontos, existem infinitos pontos. Existem infinitos pontos. Então, se eu escrever uma reta aqui, e um ponto A e um ponto B, esse ponto A e B não tem tamanho, né? Então, aqui nesse pedaço aqui tem infinitos pontos. Por quê? Por mais próximos que seja um ponto do outro, isso é difícil de entender, tá? Porque isso aqui é abstrato. Porque pensa bem, por mais perto que um ponto esteja do outro, tem sempre um no meio. Não existe 2 pontos vizinhos. E sempre dá para formar no meio. Tá? É abstrato. Vocês entenderam isso? Não é tão difícil assim, tá? Isso aqui é difícil da pessoa entender de verdade. Uhum. Pede. Na hora que vocês chegarem para entregar, vocês pedem. Só um detalhe. Na hora que chegar as marmitas, quem não pediu lanche quiser, fala com eles que eles trazem, tá? Mas fala direto com eles, tá? Pode falar que dá certo. Só demora um pouquinho mais, mas eles demoram meia hora atrás, viu? Só demora um pouco mais. Certo? Depois eu vou pôr o número deles no WhatsApp, que aí vocês podem tratar direto com eles. Oi, Otávio.
Você não tem o número? Ninguém tem o número do restaurante aí? Eu vou mandar uma mensagem para eles. Já passa quem quer. Vai ter alguns alunos que vão querer pedir lanche por último e também vão pedir refrigerante, tá? Então, eu vou deixar para eles pedirem na hora. Se você conseguir trazer, eu vou mandar eles trazer Coca 2 litros, pode ser? Pode ser. Então, se você conseguir trazer, traz um fardo de Coca 2 litros, vocês vendem aqui na hora, pode ser? Que aí, quem quiser, já paga direto para vocês aqui, tá? Se puder, aí eu vou querer. Vou voltando. Pessoal, voltando, tenta não me interromper com esse tipo de coisa. E tenta não sair de tropa. Vamos lá. Até aqui deu para entender? Agora, vou ensinar um nome, tá? Um nome. 3 pontos em uma mesma reta, são chamados, quem sabe o nome? Eu tenho 3 pontos na reta, A, B e C. Como que eles são chamados? Carol, fala mais alto. Os nomes, eu vou começar os nomes diferentes, eu vou pôr de uma cor diferente. Vou pôr de rosa, tá? Nomes que vocês têm que decorar. São chamados colineares. Colineares que estão na mesma linha. Vou colocar os nomes que vocês vão saber de rosa. Ponto, reta. Tudo que for conceito, se eu esquecer, vocês mandam por de rosa. Conceito que vocês têm que guardar o que é. Tá? Então, pontos são colineares quando eles estão na mesma reta. Tá? Oi. Mas aí não dá para falar só em 2? 2 pontos? Por que não dá para falar que 2 pontos são colineares? Dá para falar que 4 pontos são. Por quê? Exatamente. 2 pontos sempre são colineares. Então, não faz sentido falar que 2 pontos são colineares, então a palavra perde sentido. 2 pontos sempre são colineares. 3 pontos são colineares ou não. Tá? Certo? Então, A, B e C, sim, são colineares. Se eu botar um ponto D, A, B e D não são colineares. Tá? Porque A, B e D não tem uma reta que passa pelos três. Agora, vamos lá de reta. 2 retas no mesmo plano são chamadas, quem sabe o nome? Suriname? Você vai ser que falou, Eduardo? Não. Professor, ele tá drogado. Ele é drogado o dia inteiro. Ele nunca usou nada, nenhuma substância, mas é o normal dele. Tô brincando, viu? 2 retas que estão no mesmo plano são o quê? O nome exatamente. Coplanares. 2 retas que estão no mesmo plano são coplanares. Então, R e S são coplanares. Eu vou dar um exemplo. Se eu tiver uma reta, eu tenho uma reta que vem aqui, fura esse plano ali por baixo e segue a vida. Essa reta aqui, a reta T, ela não é coplanar. T e R não são coplanares. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o T é coplanar ao R. Se o T encontrar ali com R, eu consigo fazer um outro plano, tá? Que mostra que elas são coplanares. Deu para entender, pessoal? Sempre tem umas pessoas pensadinhas ali no fundo, tenta animar, porque essa vida de aprender é muito boa. Eu tenho certeza que alguns estão achando difícil, tá? Mas você tem que perseverar, tá? Tem que perseverar. E tem gente que fala, isso é uma coisa que eu costumo falar para os alunos,
Tem gente que fala, ah, mas é chato. Aí eu viro e falo com a pessoa, dou uma resposta que parece mal educada. Tem gente que fala, mas eu não estou te convidando para um passeio, para uma festa. Entendeu? Eu falo isso para muita gente. Porque é o seguinte, você não pode achar que vai ser gostoso. Se for a vantagem. Deixa eu dar um exemplo. Eu acho isso legal, eu acho. Mas meio que, se eu não achar, azar meu. Eu trabalho, certo? Eu sou professor, tenho que ganhar dinheiro. Vou lá, cumpro minhas horas, corrijo prova, nossa, tem coisa que eu odeio no meu trabalho. Tem coisa que eu odeio, preencher relatório. Mas isso é por outro motivo. Preencher relatório. Preencher relatório é uma coisa que eu não gosto, mas eu tenho que fazer. E é por isso que é trabalho. Certo? Se eu convidasse vocês para ir no parque do Walter World, se você estivesse gostando, então aqui você tem que enganar com o trabalho. Então, se você vai tirar um chato, é forte. Eu quero que vocês gostem. Mas se vocês não gostarem, eu acho que isso aqui é bem interessante, tá? Eu sei que tem gente que às vezes não entende nada. Mas tem gente que não entende nada que está pensando que matemática é conta. Tem gente que fica olhando aqui e perguntando, que jeito vão ser as contas? Depois vamos mostrar, porque não tem conta. Mas tem questão teórica. E você sabe como é que são as questões de matemática? São questões para ver se vocês entenderam a teoria. Tá? Depois eu vou mostrar, tem muitas questões legais a respeito disso aqui. O simulado, se vocês olharem os outros simulados, vocês vão ver coisas muito bacanas. Eu não tenho o Data Show hoje, esse Data Show que está aqui eu não sei usar. Eu vou até tentar, tá? Se eu conseguir, tem o Data Show aqui embaixo. Deu. Continuando. Agora eu vou definir duas coisas, tá? Eu vou definir segmento de reta e eu vou definir semi-reta. O que é uma semi-reta? Semi-reta é uma reta que começa e não tem fim. Tá? Isso aqui é uma semi-reta. Eu vou representar por AB. Presta atenção que aqui a ordem importa, tá? A ordem importa numa semi-reta. E às vezes tem muita pegadinha a respeito disso, tá? AB eu represento daquele jeito. Isso aqui chama semi-reta. Vocês vão ver alguns escritos meus que isso aqui está com hífen, tá? Porque eu dou aula há 30 anos e não tinha reforma ortográfica naquela época. Então vai ter alguns documentos que está escrito semi, tracinho reto. É porque demorei para aprender como escrever assim, tá? Porque até hoje usar o hífen, mas semi-reta com 2 R, mas se aparecer com hífen, vocês perdoam. E o segmento de reta, que é o que tem começo e tem fim. AB é o segmento de reta. Tá? Deu para entender o que é uma semi-reta e um segmento de reta? Certo? Alguma dúvida a respeito disso? Certo, Lucas, ou Adelar? Vou dar uns conceitos aqui que talvez você não saiba, Lucas. Então, vamos vocês prestarem atenção. Aí tem um monte de nome. Não sei, vocês já estudaram isso na escola? E aqui? Às vezes vocês estudaram porque foi na pandemia. Quem que lembra de ter estudado isso? Deixa eu mostrar alguns nomes que bagunçam meio a cabeça das pessoas. Olha só. Olha isso daqui. Triangulação alfabetizada. A, B, C, D, E e F. Vamos colocar as medidas em centímetros aqui. 3 centímetros, 6, 2, 3, 2, 2. Estou inventando, tá? Inventei, não sei nem se está proporcional, mas faz. Veja. Segmentos de reta, eu represento só um tracinho, só AB com tracinho. Tá?
Então, vamos aprender os nomes. Olha só. O segmento... uma coisa aqui, FG. Segmento EF não tem a mesma medida que o segmento FG? Então, eu digo que eles são congruentes. Segmentos congruentes. Congruentes são segmentos que possuem a mesma medida. Deu para entender o que é congruente? Exatamente. Congruente é o que mesmo? Peraí, deixa eu só ver se o meu já veio. Só um minuto que eu vou tentar entrar no meu. Pessoal que está online, eu vou só tentar mudar de Wi-Fi aqui. Ainda bem que você falou aqui. Vou ver se cair, vocês esperam aí que eu já estou voltando. Se cair, você... Vamos ver. Conectou o meu. Conectou. Caiu? Não, não caiu. Tá... Voltou, né? Você está me ouvindo? Fala aí se está me ouvindo. Então, beleza, deu certo. É que para carregar, vivo demora uns 10 minutos. Deu para entender o que é congruente? Agora, presta atenção. Tem dois nomes aqui que vão confundir. Eu vou colocar aqui em cima. Tá? O segmento AB e o segmento CD, BC, eles não têm um ponto em comum? Então, eles são chamados... Como que eles chamam, Vinícius? Não. Como que eles chamam? Segmentos, sabe? Quem falou? Não, alguém falou o nome. Não. Não, não é capeta. Não, isso é outra coisa. Isso aí é velocidade. Quem sabe o nome disso aí? Segmentos. Olha, uma porca. Falou. Fala uma letra na banquinha. Complementar. B. Não sabe jogar flor. Juliano, uma letra. A. Começa por C. Isabela, uma letra. Não. Beatriz. Bom chute. Como é que você chama? Milena. Hã? A Júlia ganhou. Salvou da cor. Segmentos consecutivos. Certo? Eu faço a cor que é para acordar. Lucas, fica acordado, você não sabe essas coisas aqui. Agora, olha o DE e o FG. Eles não estão na mesma linha. Então, eu posso dizer que segmentos são colineares. Segmentos, não é só os pontos que são colineares. Segmentos também podem ser colineares. Esse segmento DE está no mesmo segmento que FG, certo? Agora, olha que curioso. O DE e o FG são, ao mesmo tempo, consecutivos. Concorda que eles são consecutivos? Não, e o FG não. DE e o EF. DE e F. Olha só. DE e F. Eles não são consecutivos? Porque eles consecutivos que estão um do lado do outro. E eles são colineares. Quando são consecutivos mais colineares, o nome deles é... Carol?
Você falou. Você falou o nome. Você falou. O que você falou que isso aqui era? Você falou que era adjacente. Adjacentes são quando são ao mesmo tempo consecutivo e colinear. Tá? É um bando de nome, tá? Buga minha cabeça, mas é nomeada, decorar nome. Biologia é bem pior, tá? Consecutivos são um do lado do outro. O AB e o BC são consecutivos, tem um ponto comum. Tá? O BC e o DE, CD são consecutivos. O CD e o DE são consecutivos. O CD e o DF também, ó, tá vendo? O CD e o DG, o DE e o EF, DE e o EG, o EF e o FG, são consecutivos. Só que aí, colinear e consecutivo a gente chama de adjacente. Diga, Carol. Hã? DF e EG. DF e EG, boa pergunta. São adjacentes também. Não, sim, mas como os dois... Não tem importância. Um fica em cima do outro. DF e EF, um está dentro do outro, né? E também é consecutivo. E também é adjacente. Tá? E colinear. Agora eu vou falar posição relativa de duas retas. Tá? O que eu vou falar aqui vale para segmento, vale para semi-reta, mas também vale para... isso aqui vai ficar mais legal depois do almoço, tá? Sabe uma coisa? Sabe uma coisa interessante? Conversa não. Depois do almoço vocês vão estar melhor que agora. Tô falando. Geralmente, o horário que é mais difícil do aluno concentrar agora. Mas eu tô vendo umas pessoas que não prestam atenção em mim. Deixa eu contar um. Eu falo muitas coisas repetidas. Eu falo para ver se acorda os alunos, tá? Às vezes eu brinco no meio da aula, faço referência, isso não fica rolando. Quando estiver rolando o assunto, assim, é porque eu estou tentando acordar o aluno. Então, isso faz parte da minha estratégia pedagógica. Conversar com a turma, brincar, mexer, entendeu? Isso aí ajuda o aluno a focar. Tem uma coisa que eu costumo falar para os alunos, é que a aula é igual assistir uma série. Quando eu estou assistindo série, e eu pego o celular para ver alguma mensagem no WhatsApp, e eu vou olhar, eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho que voltar à série. Ontem mesmo eu estava assistindo aquela novela Renascer. Aí estava lá prestando atenção no que estava acontecendo e respondendo mensagem para vocês no WhatsApp. Aí o que eu tive que fazer? Voltar a novela, que eu usava no Google Consigo, voltar a novela, porque eu não conseguia entender os diálogos que estavam acontecendo, fiquei perdido, porque eu me distraía do celular. Se você mexe no celular ou conversa com a pessoa do lado, você não consegue entender o que o professor está falando. Tá? E chega um ponto que você não entende mais nada. Tem uma série que às vezes eu estou assistindo, chegou no momento que eu falo, mas quem que é esse que está aparecendo na tela? E tem série que você olha as pessoas, você não sabe nem quem que é o personagem, eles contam uma história que você não sabe. Então, a aula é assim. Não converse com o colega do lado. Não mexa no celular. Tenta focar. É difícil, concordo. Agora, tem aluno que não consegue concentrar por muito tempo. O que você faz? Arruma uma estratégia. Começa a anotar algumas coisas. Pergunta o tempo inteiro, como o Eduardo. Entendeu? Então, olha só. Agora, posição relativa entre retas. Tá? Posições relativas. Vamos lá. Aqui eu vou fazer um esquema meio complicado para vocês entenderem. Depois vocês vai ficar bem fácil. Olha, as retas podem ou não estar no mesmo plano, tá? Vamos falar primeiro das retas coplanares. Estão no mesmo plano. Retas coplanares, elas podem ser paralelas
Ou seja, elas caminham uma distância fixa uma da outra, tá? Presta atenção na característica de paralelas. Elas sempre mantêm a mesma distância, então elas nunca vão se encontrar. Elas têm interseção vazia. Retas paralelas, eu escrevo assim, que R é paralelo a S. Esse é o signo, tá? Ou elas podem ser concorrentes. Elas se cruzam em um ponto. Retas que se cruzam em um ponto são retas concorrentes. O símbolo é um X. Tá, vamos pôr de rosa. E as retas que não Eu vou falar. e também não tem a mesma distância? Eu vou falar. Olha, num plano, sempre elas ou se cruzam ou mantêm a mesma distância. Num plano, não tem possibilidade. Porque se ela não manter a mesma distância, uma hora elas vão encontrar. Certo? Então, num plano, são duas coisas. Mas tem dois tipos de reta paralela. E tem um tipo que elas se encontram. Mas não em um ponto, em todos. E se uma reta estiver em cima da outra? Essa é a reta R e essa é a reta S. Isso é meio absurdo, tá? Não é duas retas, é uma reta só. Mas às vezes eu estou... Não, elas são a mesma. Eu estou comparando a reta com ela mesma. Elas são paralelas. Uma reta é paralela a ela mesma. É meio estranho falar isso. Por isso que a gente fala que essas retas são coincidentes. E a reta paralela normal, que a gente não vai dar nenhum nome diferente, paralela. Tá? Tem gente que fala paralelas coincidentes, estritamente paralelas. Tá? Eu não vou usar o nome. Então, isso aqui, vamos escrever estritamente paralelas. Estritamente paralelas. Ou tem aluno conversando, não já falei, então que não entende. Então, que não entende quando eu falo que não pode conversar. Agora, reta concorrente tem dois tipos. Elas concorrem formando um canto reto, assim, dividido em 4 ângulos iguais. Certo? Ou elas cruzam formando um ângulo diferente do ângulo reto. Quando elas se cruzam assim, como é que elas chamam? Esse nome é o que a gente vai mais usar. Perpendicular. Os nomes que mais vai usar é perpendicular e paralelo. E essas retas são oblíquas. Tá? Então, perpendicular são concorrentes, oblíquas são concorrentes. Tá? Vou dar um exemplo. Essa porta aqui, a base delas. As bases delas. Aqui elas estão concorrentes ou elas estão paralelas? São concorrentes oblíquas ou não? Sim. Se eu colocar as duas no mesmo ângulo, elas são paralelas, não? E se eu deixar uma fechada e uma aberta, perpendicular. Tá? Meu medo é fechar na casa de um aluno. Se tiver as duas fechadas, são coincidentes. Certo? Ok? Agora, existem retas não coplanares, que a gente está estudando geometria plana, a gente não vai estudar elas, mas vai falar delas. Deixa eu dar um exemplo de retas não coplanares. Ó, pensa, eu vou até desenhar de outra cor para vocês entenderem. Eu vou desenhar um bloco retangular. Um bloco. Uma sala de aula. Pensa esta reta e essa reta aqui, elas não estão se cruzando, tá? Porque elas são 3D. Nunca vão se cruzar e não são paralelas. Elas não se cruzam e não são paralelas. Tá? Elas são retas que elas não estão no mesmo plano. Não tem como passar um plano por elas. Alguém sabe o nome? Eu já falei isso em alguns cursos. Ninguém sabe? Vinícius, como chama? Júlio. Qual o nome?
Arthur Santini. Você é a Bárbara? Ou é ela que é ela? Começa com R. Reversas. Ninguém precisa ter vergonha, porque é o seguinte: a Júlia e o Vinícius são medalhistas de ouro, eles são padrão. Eles são padrão, e eles sabiam. Vocês não sabem, não preocupa. Todo mundo quer saber porque é fácil. Tá? Mas vocês perderam 2 anos da pandemia. Bota em sua consciência na hora que você pegar no celular. Pensa que você vai concorrer no mercado de trabalho com gente que não teve pandemia. Porque quando vocês começarem a trabalhar, eu não vou ter aposentado ainda. Entendeu? Então vocês vão ser meus concorrentes. Não gosto certo? Muitos. E aí, quero falar isso para vocês. Se vocês não levarem a sério, vocês têm que estudar além da escola, são perdidos. Vocês vão competir com o público com quem teve 11 anos de aula. E vocês não. Vocês não perderam 2. Todo mundo aqui perdeu 2 anos. Mas eu fiz os PET. Não é a mesma coisa. Tá? Retas reversas não tem plano que passe por elas. É sobre isso aqui? Só para completar o símbolo, tem um símbolo para retas perpendiculares, que é um T de ponta cabeça. Tá? Ok? Deu para entender as posições relativas? Foi. Sim. Tritamente paralelas é que é paralelo não é coincidente. É meio estranho, tá? É meio estranho você falar que uma reta é paralela a ela mesma, tá? Mas por que isso é verdade? Qual a distância de uma reta a ela mesma? Não é 0? Não vai continuar sendo 0? É uma reta paralela a ela mesma. Não é muito normal, tá? É um extremo da coisa. Tá? É um extremo. É uma coisa lá, um triângulo de lado 0. Dá uma reta. Certo? Mas pela definição, as coincidências é uma reta paralela degenerada. Tá? Para quem já sabe que é degeneração. Eu acho que ponto, reta e plana, eu falei tudo. Só que na hora do exercício, a gente vai usar uns terminhos que eu vou mostrar para vocês. Eu vou pôr na lousa mesmo. Tá? Qual cor? Eu vou pôr de preto. Vocês ainda não estudaram conjunto. E conjunto é só no P5. Mas conjunto é um grupo de coisas. E o que está nesse conjunto é chamado de elemento. E esse elemento pertence ao conjunto. Pessoal, esse é o símbolo que significa pertence. Pertence. Então, presta atenção. O ponto B pertence a essa semirreta B, concorda? Entende o símbolo pertence? Pertence significa um ponto. Agora, olha só. Olha a reta que passa pelo D e pelo G. D e G. O ponto C está nessa reta que passa pelo D e G? Então, C não pertence, então é cortado, à reta DG. Deu para entender o que é pertence e não pertence? O que tem de complicação de explicar essa notação para quem não viu o conjunto é que existe um C também. E o C chama está contido. E o C cortado não está contido. Veja. Não sei se estudaram conjuntos, tá? Mas
Uma reta é um conjunto de pontos. Então, uma reta, a gente fala que ela está contida no plano, tá? Ou está contido na semi-reta. Então, por exemplo, esse segmento EF não está contido na reta DG? O EF está contido na reta DG, tá? Você só vai usar pertence para simplificar quando você já entre o ponto de alguma coisa. Se não for ponto, você usa o resto, tá? Contido é o seguinte, é porque a reta é um conjunto. É um combinado de escrever assim, tá? Sei que isso vai confundir bastante gente. Diz Bárbara. Matar. Parente do Maurício? A gente está tendo essa agora no primeiro ano, no ano ela não entendo muito bem. Mas ela coloca, vamos supor, ela coloca a chave do A e a chave do B. E tem um ou assim. Certo. Não, isso é outra coisa. Do eu vou falar. Do união e interseção. Veja. Por que ela foi em chaves? Porque, Matar? Porque ela está listando os pontos. Entendeu? Então, se eu colocasse um conjunto de pontos B, F, G, eu fui entre parênteses, entre chaves. Só que aqui é uma reta inteira, entendeu? Mas ela não serve. Não, se vai utilizar igual essa pertence igual, não pertence e tal. Vai ter aqui um que. Tá. O U e o... Isso aí é uma operação conjunta. Deixa eu explicar o que é que você está falando. Ó, eu vou explicar melhor depois, mas isso tem lá naquele simulado. Possivelmente não vou focar muito isso, mas olha assim. Ó, eu tenho uma reta E. Eu tenho uma reta S. Só que não conversa, não. E eu tenho ponto A. O que seria aquele símbolo, tá? Porque é importante entender o que o símbolo significa, e não só o nome. Seria R interseção com S. Isso chama interseção. Interseção significa que tem os dois. O que tem nas duas retas? Então, essa é a interseção feita por entre chaves, porque é um conjunto de coisas. Tá? Já nas retas paralelas, tem interseção aqui? Então, o R inter, o S, é um conjunto vazio, é uma bolinha cortada. Tá? Essa bolinha cortada é o conjunto vazio. Depois eu falo melhor sobre isso, tá? Depois do intervalo, eu vou falar dos polígonos, dos ângulos e ensinar a usar régua e compasso. Ó, temos 2 horas de almoço agora, tá? Como é que os retas paralelas têm um ponto de potência do infinito? Não, isso é outra coisa. Isso é para geometria euclidiana. Pessoal, vai pelo site, tem o Instagram, tá? Site e Instagram,